Estamos começando mais um Café com Internet. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Eliezer Malta e aqui na minha frente está ela, espetacular, a Preta. Só para quebrar o protocolo um pouco aqui disso, tá? Em outros episódios, possivelmente vocês tenham visto, eu sempre chamo ela de Silvia. Só que em casa eu chamo ela de Preta. Então vamos humanizar isso, vamos fazer como a gente faz em casa, vamos começar a chamar de Preta, pode ser assim? Preta, Pode. pode ser assim? Então tá, por favor, se apresente aí, Preta. Então, eu sou a Silvia Barros e o meu apelido de Preta vem desde pequena, né? Vem de casa o apelido. Para quem não sabe, eu venho de família de alemão, né, Eliezer? Pela parte da minha mãe. E quando eu nasci, ela achou que eu ia ser um loirinho de olhos verdes e nasceu eu, pretinha. E daí, desde pequena, eu fiquei a preta e eu adoro e me identifico como preta. E todo mundo que te conhece mais pessoalmente te chama de Preta, né? É, Eu, inclusive, né? Eu te conheci como Preta, né? sim, Então, antes que a gente seja cancelado por qualquer coisa que alguém pense diferente, diferente. tanto é que, como tu já me disse algumas vezes, que tu achava que Preta era o teu nome, né? Sim, eu achava que meu nome era Silvia Letícia Preta Barros. Olha aí. Então vou te tratar como Preta para a gente ficar Mais íntimo do mais pessoal, íntimo né? do pessoal, né? Dos nossos cafenautas, né? Vamos botar nome agora no pessoal, né? Os cafenautas, quem está nos assistindo agora passa a ser um cafenauta, Um né? cafenalta. Café com internauta, né? Um cafenauta. Cafenalta, gostei. Maravilha. Então vamos lá, vamos começar. A gente, como sempre, né? Sem script, sem nada Nenhum. nenhum, a gente vai falar sobre um assunto aleatório. Hoje eu resolvi trazer um assunto que me O chamou a último atenção. episódio fui eu que trouxe o assunto, né? Isso. E hoje eu resolvi trazer um assunto aqui para a gente falar sobre, que foi algo que aconteceu recentemente na tua caminhada, na tua jornada, digamos assim, e que vem bem a calhar para todo mundo que esteja nos ouvindo o quanto é importante, né? Que é a superação. Vamos falar de superação hoje, Silvia? Vamos falar de superação. Ó, Silvia, não, né? Vamos falar de superação hoje, Preta. Né? Preta, Silvia, às vezes vai ser um, vai ser Vai ser outro. outro, enfim. É só pra gente tirar aquela informalidade de chamar de Silvia, né? Porque eu fico meio constrangido, eu fico meio. Eu acho estranho te chamar de Silvia, né? Mas eu sei que dentro do meio corporativo, muitas vezes a gente tem que ser mais formal, né? Mas aqui, como a gente, esse nosso bate-papo aqui não é formal, então vale chamar de Preta. E recentemente tu tirou, ou seja, tirou não, né? Acrescentou uma categoria na tua carteira de habilitação. E para ti foi, e eu até vi na tua rede social que tu fez um post sobre essa questão de superação e tudo. Então a pergunta que fica aqui é como é que foi isso para ti? Como é que foi esse processo todo de superação, de depois de muitos anos tu já dirigindo, né, carro, tu acrescentar uma categoria que é dirigir moto agora, né? Pois é, Eliezer, foi um desafio grande, porque eu tenho carteira desde os meus 18 anos. Então, eu dirijo o carro desde os 18 anos. Para mim, uma coisa muito confortável. Afinal de contas, são 30 anos de carteira, né? De carteira B para veículo. E eu me desafiei, é uma vontade minha há mais de 4 anos, desde que eu vim para Santa Catarina. Eu penso muito na questão da moto pela praticidade, pelo trânsito que a gente tem aqui. Só que sempre ficava aquela assim: meu Deus, será que eu consigo? Será que é fácil? Será que é Será que é difícil? fácil? Será que é difícil? Eu gosto de andar de moto, mas como carona, eu não tenho a atenção de uma motoqueira. E daí eu resolvi, quando eu mudei de emprego este ano, como eu estou trabalhando um pouco mais longe, tirar a carteira de moto, acrescentar a categoria A. Só que eu tô achando que vai ser batata, né, Eliasa? Tô achando que vai ser assim, ó, tudo dominado. Melzinho na chupeta. Só subir e sair andando. Só que eu subi e não saí andando. Eu subi, eu me desequilibrei, eu me bati, eu bati as pernas na autoescola, que até pouco tempo atrás eu ainda estava com uns hematomas nas pernas. Então, assim,
As 3 primeiras aulas eu pensei: "O que que eu fui inventar?". Só que tinha uma expectativa, né, da minha mãe, que me presenteou com essa carteira inclusive, de que eu passasse, da minha filha, do meu filho, Minha, tua, de que eu era capaz, e todo mundo acreditando em mim. E nas primeiras 3 aulas eu disse assim: "Eu não vou conseguir". Tive uma situação, assim, que eu estava fazendo as aulas à noite, e eu resolvi mudar para o turno da manhã, um instrutor maravilhoso, que foi muito bacana comigo, e que me deixou confortável, e fez eu acreditar que realmente seria capaz. Só que foi um processo, né, porque para te andar de moto, tem que andar bem de bicicleta. E quem me conhece mais, né, tem histórias de alguns tombos de bicicleta, tanto que lá em Porto Alegre, uma vez eu caí um tombo no meio da Cristiano Fischer, com meu primo, que até hoje ele acha uma graça tremenda dessa história. Então, assim, eu era muito insegura na bicicleta. E eu resolvi começar primeiro pela bicicleta, tentando o equilíbrio. Só que não foi fácil. Não foi fácil. Que nem eu disse para minha mãe, hã, filha única, criada em apartamento, o chão era carpete, não andava seguido de moto, não subia muito em árvore. Então, assim, pensa o equilíbrio da pessoa. eu imagino. É que claro que quem, Imagina e conhece, né. claro que quem já anda de bicicleta, quem já anda de moto, a prática disso tudo, parece ser algo muito simples, né? Como em qualquer outro ambiente, né, ele parece ser algo muito simples, né? Independente do que seja, eu trabalho com X, Y, Z, quando tu faz muito daquilo, aquilo parece ser simples. Mas para quem não está fazendo aquilo, quem não faz aquilo com uma regularidade, aquilo se torna algo difícil. E para ti, independente de tu já dirigir carro, já entender sobre o trânsito, entender sobre, enfim, mobilidade, subir em cima de uma moto e sair andando não é tão simples quanto parece. Nem tão simples, Eliezer. E tem outra questão, porque por eu conhecer o trânsito, eu já tenho aquele alerta ligado do que é perigoso. E eu Perfeito, tendo aquele alerta ligado, parece que eu tô suscetível ao perigo o tempo inteiro, porque eu já conheço o trânsito, eu sei das dificuldades, então isso me deixou desconfortável nesse primeiro momento. perfeito. E, e quando é que tu sentiu que, que foi de fato uma superação? Foi depois de tu fazer o teste? Foi no meio do processo? Em que momento tu percebeu assim, bom, agora eu me superei. Eu fiz algo que eu achava que não ia conseguir fazer. Quando eu peguei a moto e saí sozinha, aqui mesmo em Ibiraquera, que eu consegui ir até o posto de gasolina sozinha, fazendo tudo certinho. Olha que maravilha. Então eu me senti naquele momento eu senti assim: "Não, eu sou capaz, eu consigo". Mas ao mesmo tempo, tinha um teste. E esse teste começou a me deixar insegura. Começou a me deixar insegura, assim, porque eu não queria rodar. Eu eu tinha um compromisso comigo que eu precisava passar. E a autoescola, a pista da autoescola era uma pista muito pequena, de chão batido, então, assim, era uma pista muito mais difícil do que realmente era a prova. Quando eu treinei pela primeira vez na pista da prova, eu disse: "Não, isso aqui eu consigo fazer. Isso daqui não vai ser difícil para mim". Só que mesmo assim, no dia da prova, eram 9 pessoas para fazer a prova. E era por ordem alfabética, né. E aí o nome, o S de Silvia fica lá por último. O S de Silvia era número 8. Então eu vi o teste de todo mundo, vi os que rodaram, vi os que saíram desesperados, e aí eu subi no automático. Se tu me perguntar agora: "Como é que tu arrancou a moto?", eu não sei te dizer.
Porque quando eu terminei a prova, eu ainda perguntei pro V que estava atrás de mim, eu fechei o capacete? Porque eu não lembrava nem se eu tinha fechado, de tão focada que eu estava na questão da prova. Mas assim, o que eu achei mais legal disso tudo é que eu resolvi compartilhar isso essa semana na minha rede social. E eu tive, assim, muitos comentários bacanas. De quanto isso foi inspirador, de quanto pessoas que acham que não conseguem andar de moto Perfeito. podem também fazer isso. Pessoas até mais novas que não sabem andar de moto, mas que têm vontade e vão começar pela bicicleta agora. E eu achei isso muito legal, porque eu acabei, de certa forma, encorajando algumas pessoas. E, de certa forma, isso também me deu um orgulho muito grande de mim, de saber que mesmo aos 48 anos, quase 49, eu ainda posso me desafiar a fazer coisas que me tirem da minha zona de conforto E se superar de alguma forma, né? e se superar. Perfeito. E é legal de ver isso, né? De escutar tu contando essa história, porque traduz muito em outras situações, né? Tu contou uma história de superação tua aí em relação a dirigir uma moto, enfim, mudar a categoria da tua carteira de habilitação, mas a gente percebe que essa superação dentro da vida da gente inteira, ela o tempo inteiro a gente precisa se superar em alguma área que seja na área de financeira, na área de trabalho, na área de relacionamento, enfim, em qualquer área a gente precisa sempre ter uma superação. E muitas vezes a gente fica travado, né, por medo, por algum receio ou por influência de outras pessoas, a gente fica travado e não faz aquilo que precisa ser feito. Mas eu te digo, Eliezer, uma coisa. Talvez se eu estivesse em Porto Alegre, eu não teria me desafiado. Mas por acreditar que tivesse algum obstáculo, algum. Eu acho que lá eu me mantive muito tempo numa zona de conforto. Quando nós decidimos vir para Santa Catarina, eu acredito assim, ó, que eu rompi essa barreira da zona de conforto. E eu me dispus a nenhuma mudança me deixar mais desconfortável. Tanto que, como a gente falou no outro episódio, eu tive várias trocas de emprego, sempre evoluindo. Então, eu comecei as aulas, eu fiquei desconfortável, mas o que que eu pensei? Essa não vai ser a primeira situação que me deixa desconfortável e nem vai ser a última. Perfeito. E foi pensando nisso que eu levantava, ia na aula e pensava, são só 45 minutos. E eu lembro bem que muitas vezes, muitas das aulas que tu foi, tu ia na aula, fazia a aula e quando tu voltava para casa, eu estava na expectativa de tu me dizer assim: "Ah, essa aula agora foi legal, eu melhorei". E muitas vezes tu voltava dizendo assim: "A aula de hoje não foi boa, eu botei o pé no chão, eu errei", e mesmo assim tu não desistiu, porque tinha várias ferramentas, tinha várias coisas acontecendo ao mesmo tempo enquanto tu estava nesse processo de fazer as aulas, de aprender, dirigir, enfim. Tem várias situações em que era muito mais fácil tu desistir e abortar a missão de não fazer isso, porque seria muito mais confortável, talvez. Tu não precisava, de certa forma, se a gente analisar o cenário, Não era uma não necessidade, era uma né? necessidade, não precisava. De alguma forma, eu ia te levar, ou tu ia de carro para o trabalho, enfim, tu tinha outros mecanismos, mas mesmo assim, tu não desistiu. E o que que isso traduz muito? Que para te superar alguma coisa, tu ter alguma superação, tu vai precisar abrir mão de muitas coisas que tu tá acostumado, ou seja, tu já tá dentro de uma zona de conforto, tu vai ter que sair daquela zona de conforto, abrir mão de algumas coisas para que tu consiga ter um resultado e superar algum medo, algum trauma,
alguma coisa que te barre pra de fazer aquilo que tinha que ser feito. E tu, com uma maestria gigantesca, tu foi te superando a cada aula, mesmo que a aula não fosse tão boa. Faz sentido isso? Faz sentido, mas eu vou te dizer assim, ó, eu acho que por mais que às vezes pareça que a expectativa das pessoas possa atrapalhar o processo, era algo que eu queria muito. Eu queria ser capaz. E as pessoas acreditarem em mim e me apoiarem fez muita diferença. O meu instrutor era uma pessoa assim, ó, que ele a cada aula ele dizia: "Hoje se não foi bom, amanhã vai ser melhor". Então assim, pelo incentivo dele, às vezes eu me sentia no compromisso de chegar para ele e dizer assim: "Não, eu sei que eu não fui bem", né. E ele cansava de dizer: "Não, mas não foi bem aqui, olha só, foca, tu não tá tendo foco, tu tá numa expectativa muito grande de acertar, que tu não está focando no que tu precisa fazer". E ele dizia: "Andar tu já sabe, tu só precisa ter foco e prestar atenção no que tu tá fazendo". E na ânsia de querer acertar, de não bater no cone, de fazer o 8, às vezes eu errava muito mais. Quando eu fui para a pista no sábado, que a gente foi para a pista treinar, eu fiquei pensando: "Meu Deus, é só eu simplesmente focar no que eu estou fazendo e deixar eu ir. Eu sei que eu sei fazer". Então, assim, a dificuldade é menor. Por que tanto nervosismo, né? Mas a questão de tu ser avaliada, de tu ter pessoas em torno de ti que estão passando por uma pressão, porque assim como eu cheguei tranquila na prova, eu fiquei nervosa em função das outras pessoas. Porque as pessoas saíam desesperada. Tinha gente que descia da moto, tirava o capacete, saía caminhando e nem olhava para trás, Apavorado já. apavorado. E eu não, eu desci da moto, eu disse: "Eu fiz o meu melhor". E até aqui eu me dediquei. Então, assim, eu me dediquei, eu me esforcei, eu treinei, então eu mereço. E eu acreditava realmente que eu era merecedora. E aí a gente entra dentro da esfera do merecimento, né? Porque muitas vezes as pessoas têm vontade de fazer muita coisa, até fazem muita coisa, mas não se sentem merecedoras daquilo. E aí, quando chega no momento de dar a virada, acaba caindo, acaba desmoronando tudo aquilo que ele sonhou, que ele almejou, por falta de merecimento. Então, quando a gente entende que a gente precisa também ter o merecimento daquilo, a gente precisa desenvolver esse merecimento, faz com que as coisas fiquem mais confortáveis. Exatamente. E eu sei que a motoescola, ela não ensina a gente a andar, né? O que vai ensinar é o dia a dia. Mas, embora eu tenha tirado a carteira somente em primeira, né? Que é o que a motoescola ensina, eu já estou andando de moto e exercitando as trocas de marcha, tudo. Então, assim, eu sei que eu consigo. E o meu próximo desafio vai ser pegar a BR. E eu, Olha, e eu já tô com data marcada para isso. Como eu vou fazer e se vão me permitir é outra situação, porque eu sei que sentem muito medo de eu pegar a BR recém-habilitada. Só que eu acho que eu sou capaz. e tem uma questão aí que até vou te perguntar isso. Em algum momento, essa pressão externa, ou seja minha, da tua mãe, dos filhos, de alguns amigos, né, que estão em volta, enfim, em algum momento a pressão deles te deixou desconfortável? Não me deixou desconfortável, mas eu sentia que eu tinha um compromisso comigo, em primeiro lugar, mas que estavam todos acreditando em mim. E se todo mundo acreditava em mim, por que que eu iria duvidar? Então, isso me deu muita força. Mas assim, se eu te disser que no dia do teste eu fiquei com medo de decepcionar as pessoas, eu não fiquei com medo, eu vou estar te mentindo, porque eu fiquei com medo de chegar e dizer assim: "Puxa vida, eu não passei". Porque era muita gente me apoiando, entende? Perfeito. E parecia algo tão simples.
que eu não poderia errar. E eu estava me cobrando isso. Mas foi um processo muito bacana, que quando eu comecei parecia ser interminável E impossível. e impossível. Chorei, chorei, mas hoje eu sinto assim, cara, valeu a pena. Valeu a E pena e depois que eu recebi as mensagens das pessoas, assim, nossa, que inspirador, que encorajador, que legal, que bacana. Eu fiquei pensando assim, quantas mulheres de meia idade que gostariam daqui a pouco de tirar uma carteira de moto ou de carro ou de fazer algo diferente e que podem ter se encorajado também. é o que eu ia dizer, né? Tem uma coisa muito legal disso tudo que tu falou, que tu coloca assim que era algo simples. Mas vamos deixar uma coisa clara, assim, o processo ele é simples. Se a gente analisar ele de forma ampla, ele é um processo simples. O que não quer dizer que ele seja fácil. Ser simples é uma coisa, ser fácil é outra. A simplicidade do processo é muito claro. Tu vai subir na moto, tu sabe o que tu precisa fazer com embreagem, marcha, acelerador, tu sabe todo o processo que tem ali. Ele é muito simples o processo, mas não quer dizer que é fácil. E não quer dizer também que não requer disciplina, Exato. porque assim, eu fazia aula de manhã, eu treinava à noite contigo, então assim, eu sei o quanto eu me disciplinei e tive constância para que eu tivesse o resultado. E o que é mais legal disso tudo, porque, como tu mesmo disse, tu foi para a rede social e tu colocou lá o teu relato, né, colocou aquilo que tu sentiu, tu fez ali um texto muito bacana, inclusive, recomendo que olhe o post lá, porque está muito legal. Tu colocou tudo aquilo e tu acabou encorajando muitas pessoas, não só fazer uma carteira, botar uma letra a mais na carteira de habilitação, mas tu acaba encorajando outras pessoas a fazerem outras coisas, a se superarem para fazer outras coisas, que seja montar um negócio, que seja ir para uma rede social, expor uma vontade que ela tenha, de compartilhar algumas conquistas. Tem muita gente que vai para a rede social que fica só usando a rede social só para olhar a vida dos outros. E esquece, às vezes, de compartilhar uma conquista, esquece de compartilhar o sucesso que teve, alguma coisa que fez de bacana. E aí, às vezes, só vai, a gente já falou sobre isso em outros episódios, só vai ali para reclamar e tudo mais, e esquece de se mostrar, porque, de certa forma, é uma autovalorização sobre Mas a às pessoa, né? vezes a autovalorização ela é vista como arrogante, como uma pessoa que quer esnobar, e não é isso, né. Eu acho assim, vários relatos que a gente vê das pessoas, tu mesmo sabe, pessoas que fizeram bariátrica, como foi o episódio passado que a gente conversou. Aquilo te encoraja, porque tu entende que a pessoa sente a mesma coisa que tu, e Se conecta, né? se conecta. E o fato de, às vezes, a gente pensar que não tem mais idade para as coisas, é muito forte. "Ai, eu não tenho idade para empreender. Poxa vida, minha vida inteira trabalhei de carteira assinada, vou empreender agora, a essa altura da vida, hã, vou aprender algo novo a essa altura da vida", ou seja um esporte, Vou ter que mas aprender a mexer com internet, meu Deus, né. As pessoas têm muito isso: "Nossa, internet? Eu não sei mexer nisso. Comprar na inteligência Shopee?". inteligência artificial, que loucura. Mas é um desafio, porque eu acho que a gente tem que entender que as coisas vão passando, né, a gente vai se atualizando, a gente veio da época que não existia nem celular, né. Hoje existe esse monte de rede social, a gente sabe que muitas vezes a gente toma um banho da gurizada, mas a gente está tentando e a gente está buscando se atualizar, buscando entrar na a inteligência artificial, por incrível que pareça, ela entrou na minha vida 1 ano atrás, né. Hoje ela faz parte do meu dia a dia. Já quase não consegue mais viver sem ela, né?
já quase que nem a gente brinca, né? A assistente pessoal, mas são tudo coisas que a gente vai assimilando. Foi fácil no início mexer na inteligência artificial? Né? A gente pedia para tirar o fundo numa foto, tirava a gente da foto. Pedia para tirar as pernas, tirava a cabeça. Mas hoje, graças a Deus, a gente já consegue acompanhar um pouco melhor. Domina tudo? Não, não domina. E de novo, né? O mexer em inteligência artificial é simples, o que não quer dizer que seja fácil, Não quer dizer. mas é muito simples. As ferramentas estão ali de forma muito simples e muito intuitiva, mas não é fácil, porque mesmo sendo simples e intuitiva, muitas das vezes nós, seres humanos, complicamos as coisas, né? E tem uma questão que tu colocou agora há pouco aí sobre muitas das vezes a gente está fazendo alguma determinada coisa, a gente compartilha a nossa conquista e a gente parece estar sendo arrogante, né? Mas observa bem que todas as pessoas que a gente conhece, que têm sucesso, elas tendem a ter uma postura arrogante, mas não é uma postura arrogante. Aí é que tá, as pessoas confundem a Arrogância arrogância com com confiança, né? confiança, porque as pessoas que têm sucesso de alguma forma, elas têm confiança. E essa confiança faz com que ela tenha uma postura mais confiante, faz com que ela tenha uma autoestima maior, faz com que ela se comunique melhor, faz com que ela compartilhe as suas conquistas, as suas derrotas, enfim, ela faz com que ela se exponha mais para as outras pessoas e isso soa como arrogância. Mas se tu não tiver essa postura, o teu cérebro não entende que tu tem sucesso, que tu tem uma, um posicionamento diferente. E aí tu tem que optar, né? Lembra que a gente sempre fala sobre isso, que para a gente conquistar alguma coisa, a gente tem que perder algo. Quando a gente faz uma decisão, né, como tu fez a decisão de tirar a carteira, de acrescentar uma letra na tua carteira de habilitação, tu decidiu fazer isso para te conquistar isso, tu teve que abrir mão de outras coisas, que seja ela o conforto de não precisar dirigir uma moto, seja ela o fato de tu ter que sair para ir fazer as aulas, seja qualquer outra coisa, tu teve que Os abrir mão, hematomas nas os pernas. hematomas, tu teve que abrir mão de algumas coisas para te conquistar outra. E aí quando tu vai lá e expõe e que tu conseguiu, que tu teve sucesso, que tu, né, conseguiu fazer aquilo, muitas das vezes alguém pode olhar e dizer assim: ah, mas a Silvia, olha só, toda metida agora só porque tem carteira de moto. Qualquer um pode ir ali tirar uma carteira de moto. E assim, né, eu quis compartilhar ali, porque para mim não é a carteira, entende? Não é a letra. Para mim é realmente uma uma guria de apartamento que tinha suas limitações. Quem me conhece sabe, quem me conhece mais íntimo sabe que eu sou uma pessoa que se eu andar dentro de casa, às vezes eu erro até o buraco das portas. Então assim, eu tenho isso, e isso para mim era uma dificuldade. E para mim foi uma superação realmente. Só que daí assim, para encerrar, né, Eliezer, a gente sabe que toda mudança dói, né? Mas ficar no mesmo lugar também dói. Então, assim, a gente só precisa escolher a dor. E o que é melhor? Escolher a dor que te deixa no mesmo lugar ou uma dor que te leva para frente, né? Perfeito. E desde que eu cheguei em Santa Catarina, eu só escolhi as dores que me levam para frente. E, e com isso, assim, de tu só escolher as duas que te levam para frente, se tu pudesse hoje dizer pro pessoal, para os nossos cafenautas, assim, né? O, o que tu poderia dizer para eles assim de, de bom para que eles pudessem também se superar dentro de qualquer âmbito da vida deles? O que eles poderiam fazer para se superar e conseguir alcançar as conquistas que eles sonham ou as conquistas que eles querem ter na vida deles de uma forma que seja um pouco mais fácil,
vamos lá, de novo, simples mas nem sempre é fácil, né? De que forma tu pensou no momento em que tu decidiu fazer a tua carteira, como é que tu pensou para isso se tornar um processo mais fácil para ti? Eu acredito que tenha sido a questão assim de tô com medo, mas se eu continuar com medo, eu vou continuar aqui, Tu vai ficar parado, vai vou ficar ficar estagnado. parado. Então, assim, é que nem eu sei que agora eu tenho o processo do treino, né? A minha disciplina vai ser o treino, mas eu já tenho a carteira. Hoje, se eu resolver que nunca mais eu quero subir em cima de uma moto, Tá tudo bem. tá tudo bem, entende? Mas assim, eu quero isso. E, e eu vou me desafiar a levar isso adiante. Porque para mim vai ser uma satisfação pessoal. Eu já estou muito orgulhosa de mim hoje. Não pela carteira, mas pela superação e pelo processo. E eu tô pensando em outros desafios, outras coisas que eu gostaria de fazer. Ai, que Porque, medo. porque geralmente a gente tende a acreditar que depois de uma certa idade tem coisas que não são mais pra gente. Eu venho de uma geração, né, que a gente se desafiava, mas até uma determinada idade, né? Hoje na minha idade, eu penso assim, o que eu posso fazer de diferente? Eu aprendi a andar de moto, reforcei a Sabe que eu bicicleta. lembrei, eu sei que em função do nosso tempo aqui, mas eu lembrei de uma questão que eu acho que é bem pertinente aqui a gente falar. Tu vai lembrar de uma viagem que a gente fez para Beto Carreiro. Lembro. E quando a gente chegou, era um dia meio nublado, meio chuvoso, e a gente chegou lá sem conhecer o parque, né? E a gente recebeu um Um panfleto, né, um folder. folder, logo na entrada, e aí aqueles alto-falantes todos, só nós no parque, era um dia de semana, inclusive, e aí só nós no parque, e aqueles alto-falantes dentro do parque dizendo, supere seus medos, e né, faça as aventuras, e isso, e fazendo o anúncio dos brinquedos, das atrações que tinham, e tem até hoje, eu acho que lá A no Beto Big Carreiro, Town, né? que a torre, aquela que desce, e a gente decidiu já de cara, do Tu primeiro, tu te lembra que tu me olhou e disse assim, nós vamos em qual brinquedo? Aí quando eu escutei supere seus medos, porque eu tenho medo de altura, né? Vamos na torre. Lembra disso? e foi muito legal, e ao mesmo tempo não foi tão legal, né? Eu Não. costumo brincar que, eu falo sobre isso até hoje, costumo brincar que foi os 4 segundos mais longos da minha vida, que foi descer daquele elevador, né? Que ele cai Eu o te banco digo ali. que eu superei meu medo, Beleza, a gente mas não foi. preciso repetir. Não precisa repetir. Foi a mesma coisa que, como tu disse agora há pouco, que tu teve uma superação. Tu acrescentou a letra na tua carteira, tu conseguiu fazer aquilo. Beleza, tu superou. Se tu decidir que não quer mais andar de moto, tá tudo bem, Tudo certo. tudo certo. Eu sei que esse não é o teu caso, né? Daqui a Não, alguns dias tá até dando grau aí com a moto. Aí. não Não, menos. brincadeira, não vamos Mas também. assim, eu ainda volto para contar quando eu pegar a BR. Boa. Então já fica marcado aí já A que 101 que me que aguarde. nós vamos ter esse assunto aí de como é que foi a tua primeira passada pela BR-101 andando de moto. E então a gente vamos encerrar aqui, né? A gente tem muito assunto, se deixar a gente fica aqui horas e horas, mas a gente vamos particionar essas nossas conversas aqui em É, a vários gente, episódios a gente decidiu, né, que não vai ficar para não ficar tão à tão vontade, extenso, né? É. é. E claro que eventualmente um episódio ou outro a gente vai passar um pouco porque o assunto vai rolando e como a gente conversa em casa às vezes a gente tem conversas infinitas, né? A gente fica horas e horas e horas falando e vai um assunto emendando no outro. Então aqui a gente vai tentar Manter o trazer, foco. manter o foco, trazer um assunto de cada vez, porque a gente está fazendo isso semanalmente, então vai ter bastante coisa para falar. E aproveitando, né, esse ensejo aqui de encerramento, esse episódio aqui, ele foi, é um oferecimento, é um patrocínio de uma agência de marketing digital exemplar, uma das mais tops aí do Brasil, né?
a EZ Comunicação, 22 anos de 22 mercado? anos de mercado. Eu sou suspeito para falar dessa agência, porque é a agência que cuida das minhas redes sociais, que cuida das minhas coisas, né, no digital. Então, isso foi só uma brincadeira. Essa agência que eu estou falando aqui é a nossa agência, que a gente tem há 22 anos aí. Mas, se vocês gostaram desses assuntos que a gente vem trazendo, se vocês gostaram desse episódio de hoje, comenta aqui embaixo do Se episódio. vocês se incentivaram a fazer algo diferente também, né, e quiserem trazer pra gente assim, ó, me encorajei a fazer tal coisa, Traz a todos gente os vai ficar assuntos super feliz de de compartilhar isso compartilhar, de também. saber o que vocês estão achando sobre os assuntos que a gente vem trazendo, sobre a conversa que a gente vem tendo, né? Vocês que são os cafenautas, a gente quer interagir com vocês. Então, se vocês comentarem, a gente vai saber o que está acontecendo, a gente vai poder conversar também com vocês. Então, a gente quer expandir essa nossa conversa, além daqui da nossa mesa aqui que a gente está batendo esse papo, expandir essa conversa aí no YouTube, no Spotify, E nas redes também, né, sociais. Eliezer, deixando claro que eles são nossos encorajadores, né? Exato. Porque também não é fácil a gente estar aqui. E a gente decidiu estar aqui também, né? Vamos deixar isso claro, a gente decidiu estar aqui também por causa deles. Né? Porque para nós era muito mais confortável, a gente não precisava fazer nada disso. Né? Mas a gente está aqui justamente para poder a gente ter essa interação, conversar com eles, entender o que se passa na vida E deles, compartilhar trazer realmente a eles para a nossa conversa. Né? vida com temas que a gente acha que vai ser proveitoso para eles se encorajarem, para eles refletirem sobre a própria vida, né, Eliezer? Exato, esse é o princípio. Então a gente encerra nosso episódio de hoje aqui. Espero que tenham gostado. Deixa o seu joinha, segue nas redes sociais, curte a nosso canal no YouTube, né? Deixa o seu gostei, se inscreve lá no canal, vai lá no Spotify ou nos outros streams de áudio também, pode assinar lá. É tudo gratuito, a gente não cobra nada para vocês assistirem esses conteúdos. As Então, nossas redes sociais também, também né? estão abertas, vamos bater um papo, nos chamam no direct, enfim, vocês se sintam à vontade para conversar com a gente, de levar essa conversa que a gente está tendo aqui para a vida de vocês também. Quero que vocês venham conversar com a gente, que isso vai ser muito prazeroso. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo episódio. Mais um? Mais um, então. Fechado. Um abraço a todos vocês.